falar com a gente sobre essa transformação digital financeira no setor de utilities, eu queria chamar o Tiago Compagnoni e o Daniel Orleans, que são CEOs da Conta Volts, e que nos trouxeram os seus clientes, Neoenergia, representada pela Delfina Pontes, superintendente de Smart Solutions, a Energisa, representada pela Danusa Correia, diretora de experiência do cliente, e a ClaroPay, representado pelo Fábio Boa Sorte, que é Head de Business Development. Pessoal, é com vocês a responsabilidade de terminar assim brilhantemente o nosso evento. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cida. Desculpa, só eu vou fazer primeiro só um ajuste aí na palavra, tá? Os nossos convidados são nossos parceiros, eles não são clientes, né? São parceiros, acho importante dizer, Muito porque a bom. gente quis exatamente abrir mesmo para ouvir gente bacana, lideranças aí do mercado, tá? Só desculpa, tá, Cida? Eu não queria começar falando isso, mas só porque achei importante, né, posicionar. Bom, primeiro, Cida, Cantarino, todo o time de vocês, a gente é apaixonado por vocês desde o primeiro dia, tá? Que a gente conheceu todo o grupo, tudo que vocês vêm fazendo. Foi uma oportunidade muito bacana logo no início da nossa existência, existência da Volts, mas não existência do projeto que culminou com o surgimento da Volts. A gente a gente ter submetido o nosso projeto de inclusão financeira, a gente ter ganho, né? Foi uma surpresa, a gente começou a participar ali até para treinar, para entender o que seria valorizado no prêmio e fomos surpreendidos aí com ter ganho no primeiro ano e a gente vai se inscrever agora de novo, pode contar com isso. Vamos lá, então o tema, né, o tema que a gente vai trazer para esse último painel. A gente já ouviu aí apresentações fantásticas, como todo o conteúdo, curadoria que vocês fazem, né? Sempre tem gente muito bacana, projetos de destaque. A gente vai falar de transformação digital e financeira do setor de utilities. Acho que a melhor maneira da gente falar como Embedded Finance, como Banking Anywhere, né, de uma maneira mais ampla, tem de alguma maneira transformado o mercado, é trazer empresas que estão muito presentes no nosso dia a dia. Empresas que oferecem serviços essenciais, empresas que oferecem e que oferecem com cada vez mais qualidade. A gente fez questão de trazer três empresas que a gente admira muito. Claro que uma muito próxima de casa, né, que é a Energisa, mas também a Neoenergia e a Claro. Então, a gente quer ouvir muito o que esses líderes, essas líderes têm a dizer. E o setor de utilities ele vem se transformando muito ao longo dos últimos anos, né? Inicialmente a gente não considera telecom dentro de utilities, mas a gente expandiu um pouquinho aí, utilities e telecom. Telecom veio uma transformação mais rápida, até pelo próprio cenário de mundo, cenário de Brasil, e a área de distribuição de energia elétrica, que a gente tem duas líderes fantásticas aqui para falar com vocês, vem também seguindo um processo de transformação, de não só de demanda de melhoria de qualidade, ou de mudança de mentalidade de qualidade, que as próprias empresas se anteciparam, não é por uma questão regulatória que as empresas têm investido nisso, mas a gente está falando de empresas que movimentam fluxos financeiros muito grandes, está falando de empresas que atendem pessoas com uma diversidade muito grande no Brasil inteiro. Então, é o que eu costumo dizer bastante, né? Uma empresa de energia, ela atende do pop ao top, ela atende desde o cliente baixa renda, que tem uma necessidade, uma demanda específica, até uma grande indústria, até um cliente que está numa área mais remota, um cliente que está num grande centro urbano. Então, a gente entende que quando a gente vai falar de embedded finance, é muito importante entender essa jornada inteira desse cliente. Então, para evitar eu falar muito, vocês sabem que eu me empolgo, começo a falar bastante, eu queria que os nossos três convidados se apresentassem rapidamente, né? Primeiro a Danusa, depois a Delfina, depois o Fábio, falassem rapidamente quem são, o que estão representando aqui, para que todo mundo já conheceram no anúncio do webinar, mas que conheçam quem está aqui, quem vai principalmente falar hoje. Eu e o Thiago vamos falar muito pouco, tá? Apesar de eu não ter dado um bom exemplo nesse início, mas a gente vai mais ficar provocando para que eles possam trazer essas novidades. Beleza, bom dia, gente. Super feliz e orgulhosa de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou a Danusa, eu estou como diretora de experiência do cliente do Grupo Energisa. Estou aí no grupo há quase 3 anos, mas já venho desse setor de distribuição de energia, já passei por outros grupos e estou aí nessa luta pela excelência da experiência do cliente de energia, né, desse mercado de energia, há mais de 20 anos. Então, vamos fazer desse nosso momento aqui muito especial. Obrigada.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao convite. Realmente também estou muito feliz, né, com esse convite. Como foi apresentado, eu sou superintendente de Smart Solutions do Grupo Neoenergia aqui no Brasil. Acho que muita gente não conhece o que são produtos smart, né? Mas que a gente vai começar a falar e vocês vão começar a entender. Mas é como se fosse hoje a distribuição, né? O setor elétrico, ele tem a geração, a transmissão, a distribuição, a comercialização, né? Com a abertura do mercado e tem agora as caçulinhas, né? Do setor elétrico, que são as áreas de soluções, né? Eu como produtora, como falaram aí, né? A gente está exatamente verificando que o mercado de energia elétrica, os consumidores, os nossos clientes, eles querem mais do que está na regulação, tá? Eles querem coisas novas. Então, a gente está aí há 25 anos no setor elétrico, Danusa, a gente não pode ficar falando quanto tempo, né? A gente já está nesse setor. Mas nessa área aí de soluções de smart já estou há 4 anos e no Grupo Na Energia há 1 ano, tá bom? É isso. Agora sou eu aqui. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Então, perfeito. Meu nome é Fábio Boa Sorte. O pessoal conhece mais pelo sobrenome, porque é atípico, né? Espero que todo mundo cite meu sobrenome pelo menos uma vez por dia, né? Para alguém. Eu represento aqui o Grupo Claro, em particular Claro Pay, a diretoria executiva de serviços financeiros, né? Eu tenho aí uma experiência. Eu costumo dizer o seguinte: eu venho do setor de inclusão financeira, tá? Então, trabalhei desde ajudar a montar programas de microcrédito aqui no Brasil, trabalhei também mais de 3 anos em países africanos com microfinança, que foi uma experiência incrível ver em lugares que tem economia de escambo e ainda assim é possível ter serviços financeiros em economias muito básicas, né? Eu diria que talvez seja até a economia mais real do que hoje, que a coisa já está tomando uma dimensão sofisticada. É, e então, para mim, em particular, como experiência, eu fiquei muito tempo trabalhando com microcrédito, o microcrédito tradicional, produtivo, orientado, voltado para o pequeno empreendedor informal, e por uns 8, 9 anos, e depois mais uns 8 anos praticamente trabalhando ainda dentro do setor de inclusão financeira, mas com ferramentas diferentes, com scores alternativos, né? Eu fui head de 2 empresas que trabalham com scores alternativos. Uma delas identificava terrorista, olhando dados de telefonia, e passou a olhar com os mesmos dados comportamentais como que poderia separar os bons pagadores dos maus, né? Até porque nesse segmento, quanto mais para baixo da pirâmide, mais assimetria de informação a gente tem, ou seja, poucas informações sobre esse cliente a gente tem, principalmente a indústria financeira tradicional. E nos últimos quase 3 anos, não chega a 3 anos, eu estou no Grupo Claro, para quem curiosamente eu havia vendido uma solução que tem a ver com isso pela empresa anterior, e hoje eu estou aqui no Grupo Claro, dentro da diretoria de serviços financeiros, onde a minha responsabilidade é novos negócios, e obviamente eu diria que 80% de novos negócios tem a ver com crédito e meios de pagamentos diferenciados, né, bem embedded finance mesmo, e também sou responsável pela área comercial da frente de serviços financeiros, B2B, B2B2C e a própria B2C dentro da organização. Agradeço o convite, para mim vai ser uma honra aqui poder contribuir e aprender também. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Fábio, Danusa, Delfina, né? Acho que é muito legal a gente tá aqui, agradecer novamente a Cida aí pelo convite e pelas belas palavras na introdução. E, né, e acho que voltando ao tema, né? Transformação digital e financeira no setor de utilities. Acho que vai ser muito legal ter a contribuição de vocês, porque eu vou falar aqui no caso da Volts, né? Quando a gente, né, foi convidado lá pelo Ricardo Botelho, CEO da Energisa, né, que eles queriam investir numa startup que cuidasse justamente disso, né, da parte financeira do setor de utilities, e está muito ligado a digital, a oportunidade que existia era resolver um problema que 2/3 dos clientes ainda pagavam a conta em dinheiro nas lotéricas, né? E, né, 3 anos depois, a gente hoje em dia tem mais de 10 produtos e a gente identificou N outros problemas e trouxemos N soluções, né,
através de serviços e produtos financeiros com muita, né, muito focado também no digital, mas sem esquecer ali o digital, que são as agências, né, que as utilities têm, o call center, tudo. Então, estou super curioso para escutar de vocês, né, quais as oportunidades, né, quais desafios também vocês têm, né, vocês enfrentam quando vocês pensam em, né, produtos e serviços financeiros que você pode trazer ali para a empresa, que vão trazer, né, ganhos, que vão fazer com que vão melhorar a experiência do cliente, vão trazer inclusão financeira, digital, né? Acho que isso vai ser muito interessante ouvir de vocês hoje aqui. Acho que temos um timaço aí para discutir sobre isso. Thiago, e o bacana é que, assim, a gente fez além de ter trazido pessoas que a gente admira bastante, que a gente conhece o mercado e admira bastante, a gente tomou o cuidado de trazer 3 áreas que eu acredito que complementam bastante a jornada, né? Toda a parte de excelência no atendimento ao cliente, toda a parte de novos negócios, soluções inteligentes e toda essa questão de como incluir produtos financeiros nessa jornada, tanto para oferecer um atendimento melhor, como gerar novas receitas. Então, nesse ponto, a gente consegue juntar esses pilares, né? Então, desejando aí, Fábio, pelo teu próprio estímulo, né? Boa sorte para todos nós nesse painel. Espero que a gente tenha novos insights, novas ideias. E aí a minha primeira pergunta aqui ela é muito estimulada por uma frase que eu ouvi uma vez a Danusa falando e que me impactou, porque assim, apesar dela parecer muito muito clara, muito óbvia para todos nós, não é exatamente como as pessoas pensam quando falam de uma relação entre um cliente e uma empresa de utilities, principalmente no mercado cativo. E você me corrige, tá, Danusa, se eu falar errado a sua frase, mas é porque, para mim, eu peguei bem essa essência, né? Quando você estava apresentando, principalmente isso que está aí atrás, né, no seu painel, cliente é tudo para gente, falando da importância de cuidar para que o atendimento seja de excelência, você falou, olha, eu não quero que um cliente venha aqui e compare a gente com outras empresas, outras concessionárias. Claro que assim, temos grandes concessionárias que oferecem serviços incríveis, mas a gente quer que o cliente compare a gente com o que tem muitas vezes de melhor. Que pode ser outra concessionária, que pode ser um serviço de streaming, que pode ser um parque de diversão e entretenimento, que pode ser um excelente restaurante. E aquilo ficou muito na minha cabeça, e eu queria entender, né, de você, da Energisa, como é que a Energisa constrói isso e quais são os grandes desafios de fazer isso no setor de energia elétrica. E se existe uma conexão entre essa excelência, entre querer ser comparado com o que tem de melhor no mercado e a questão da transformação digital e a potencial oferta de produtos e serviços financeiros, que são o tema central que a gente vai conversar aqui. Legal, Daniel. Bom, na verdade, esse é um mantra, né? Porque quando a gente fala de distribuidora, a Delfina, aí, por mais que agora ela não esteja nessa área, mas ela sabe bem o que eu vou dizer, tem uma questão até cultural, né? Porque hoje, quando a gente vai para o mercado, assim, como é que as distribuidoras se comparam? Existe uma pesquisa, duas pesquisas, uma realizada pela Abrad, uma realizada pela ANEEL, e aí isso é a comparação do ponto de vista de satisfação de cliente. Então, se a gente se resumir a me comparar com outra distribuidora, eu olho para essas duas pesquisas aí do mercado de distribuidora e tenho lá esse comparativo. Só que o cliente, ele não tem lá, pegando até um pouquinho do digital, né? Ele não tem um aplicativo da Neoenergia, um aplicativo da Energisa, um aplicativo de outras. Ele tem o aplicativo da Energisa, o aplicativo da Amazon, do Mercado Livre, Magalu, ele tem outras experiências para comparar. Ele não sabe dizer se é melhor a Neoenergia, se é melhor a Energisa, ele não tem noção disso, a não ser que ele tenha dois imóveis e em estados diferentes, em cidades diferentes, que peguem distribuição. Então, onde eu quero chegar? A gente primeiro precisa partir do aculturamento interno, essa mudança mesmo da forma como a gente enxerga o cliente. Por isso que você ouviu essa frase em um momento, que é a frase que eu mais costumo falar, né? Fazer com que todos nós pensemos dessa forma. E se o cliente pudesse nos escolher, né? Será que ele ficaria com a Energisa? E por que eu digo que esse é um mantra, né? Tudo que a gente faz a partir dessa ótica, eu paro de me comparar com distribuidora. Claro, posso ir lá na distribuidora verificar o que ela faz de melhor, sem dúvida. E até um mercado muito fértil para a Bente, porque como não tem concorrência, então eu posso ir na Neoenergia, como já fui, posso ir em outras distribuidoras, e a gente faz uma troca saudável. Mas a nossa comparação sempre é com o que tem de melhor. Então, o que a gente costuma falar, né? O nosso trabalho sempre vai ser por jornada
jornada começo, meio e fim. E aí, evidentemente, com o digital, não tenho nem o que falar, né? Hoje são dois meios aí digitais que o cliente tem, ou seja, celular, ou seja, computador, enfim, cada cliente no Brasil tem dois, então a gente precisa aproveitar isso. Hoje, na Energisa, mais de 90% dos contatos são realizados pelos meios digitais. Então, quando a gente lança alguma melhoria em serviço, ou um serviço novo, alguma coisa assim, nós olhamos a jornada toda, desde o momento que ele pensa, estou precisando da Energisa. Nesse momento, qual que é o insight? Ele vai para o digital, olhando pelo sentimento ali do cliente, necessidade dele. Eu vou para o digital, eu vou para o tradicional, né, o humano. E a gente começa a desenhar essa jornada sempre olhando pela ótica dele, né? Então, nós aprendemos de forma muito precisa que antes de eu sair fazendo, antes de eu entregar um produto, eu preciso fazer protótipos, eu preciso entender a necessidade do cliente, eu preciso fazer fóruns, eu preciso entender o que ele quer e não o que a distribuidora acha que ele quer. E essa é uma mudança que as distribuidoras elas estão fazendo muito forte, né? Olhando, o foco no olhar do cliente, o que para ele é importante. E aí a gente sai desse mundo regulatório. Porque se eu for para o regulatório, eu vou ter lá um serviço muito quadradinho, dizendo para ele um prazo muito quadradinho, e estou atendendo a regulação, né? E aí, olhando para essa jornada, eu vejo quais são as necessidades do cliente, né? Então, por exemplo, o cliente ele quer pedir uma transferência de titularidade. Eu não posso aproveitar essa transferência de titularidade e que ele vai estar em contato, ele vai passar a ser dono daquela unidade consumidora para a Energisa, vai passar a ser um cliente de fato lá com a fatura e verificar se ele não quer conhecer a Volts, né? Ofertar um Pix. Enfim, facilitar a vida dele. O que é que eu posso facilitar a vida desse cliente? Então, é uma mudança realmente na atuação, saindo da atuação de mercado regulado. Hoje ele não é a gente nem lembra que é regulado, tá? Então, não, na verdade, a gente às vezes até extrapola e aí vem o regulatório e fala, calma, isso você não pode, dá uma segurada aí, para que a gente consiga minimamente atender uma boa experiência para o cliente, né? Então, acho que de forma bem resumida é assim como a gente vem procurando atuar por aqui. Excelente, Danusa. Só para informação de vocês, assim, acho que nesse momento a gente tem mais de 200 pessoas que estão assistindo a gente aí, tá? Pelo site e muitas outras que vão acompanhar, tem centenas de inscritos que vão poder assistir depois também, né? Um pouquinho do que a gente falou. E eu imagino que a gente tenha clientes de várias das empresas que estão aqui, né? Que estão fazendo a conexão entre o que você está falando e o que eles vivem no dia a dia. E fazer uma conexão entre isso que você falou e um pouquinho da história da Volts, né? A Volts, ela surgiu exatamente nesse mapeamento da jornada do cliente. Começou como uma jornada de vamos entender onde é que estão os pontos de fricção entre esse cliente e a distribuidora de energia. E o que a gente pode oferecer a mais? E a gente percebeu, como o Thiago até bem colocou, 2/3 dos nossos clientes sofriam exatamente na hora de pagar, né? Sofriam exatamente na hora de sair da sua própria cidade, ir para uma lotérica, às vezes pegava carona, bicicleta, ônibus e pegar lá o projeto que a Cida citou no começo, Vila Restauração, mais de 9 horas ou 10 horas, dependendo do fluxo lá do Rio de barco, para poder pagar uma conta, né? E a gente surgiu muito com esse conceito de como é que a gente tira essas fricções, como é que a gente inclui digital e financeiramente esse cliente, né? Eu acho que esse trabalho que você tem feito junto com todo o time da Energisa, de trazer a jornada de maneira mais omnichannel, né? Tem uma frase que eu ouvi até outro dia, fora de um contexto desse. Antigamente a gente falava online e offline, digital e presencial. E agora a gente vê que é cada vez mais digital, né? A gente tem dificuldade de saber quando que a gente está online, quando que a gente está digital. Para a gente, né, fechar aqui e depois pular para o mundo dos telecom, que o Thiago tem uma pergunta bacana para fazer para o Fábio, só queria que você falasse um pouquinho dos números hoje que a Energisa tem, de quanto que hoje é resolvido pelo digital, em que momentos a gente ainda precisa do físico, né, para a gente completar essa sua primeira rodada, assim. Legal. Bom, então hoje de todos os contatos que os clientes fazem com a gente, 90%, 90,8%, 91% ele já procura o digital, né?
Então, por que que o cliente ele procura o físico? Só por três motivos. Ou ele não gosta, e a gente tem que respeitar esse cliente, por mais que a gente faça um trabalho muito forte, principalmente nas agências, a gente tem campanha e questões motivadoras para que os nossos atendentes ensinem. Então, a gente tem, por exemplo, vídeos de cliente falando assim: nossa, eu andava 30 quilômetros para poder pegar uma segunda via, porque era uma zona rural, né, não recebia. E aí a mocinha teve aqui paciência comigo, me ensinou e agora eu estou usando. Então isso é bacana. Mas normalmente ele tem dificuldade, né? Ele não quer, ele quer falar com o humano. Ou porque não tem o serviço, então é algum tipo de serviço que de fato eu preciso do atendimento presencial, né? Então isso a gente vem trabalhando bastante. Hoje, 95% de todos os serviços já são digitais, mas a gente tem 5% que a gente precisa aprimorar para fazê-lo virar digital, né? E aí a gente está falando de documentação, de projetos, coisas que de fato a gente precisa colocar aí mais inteligência artificial, aí mais vamos com a generativa, se Deus quiser, vai nos ajudar muito, mas isso, né? E ele normalmente, assim, quando ele está nervoso com a empresa em algum momento, ele esquece essa questão do digital e ele quer trabalhar ele quer ser atendido pelo canal humano, né? Então, são esses três pontos que a gente trabalha muito. Está nervoso por quê? Vamos resolver, né? Então, como é que a gente faz para medir essa satisfação desse cliente? A gente tem NPS, enfim, muito para poder ir trabalhando nesses pontos de conflito e melhorar. Essa questão do não quero, não sei, a gente trabalha muito com campanhas diretamente no presencial e também no call center. Então, às vezes o cliente liga lá no call center para um serviço simples e o atendente está no script dele: olha, da próxima vez, acessa a Giza, por exemplo. Você quer que eu te mande um link agora? Você tem celular? Eu vou te mandar um link para você acessar a Giza. Então, são questões que, por trás, a gente tem todo um trabalho de como incentivar essa galera a direcionar esse cliente, né? E a questão do aumento da oferta de serviços. Então, estamos trabalhando bastante para que esse 91 vire aí uns 99 e o cliente fique satisfeito com o nosso canal digital. Perfeito. Obrigado, Danusa. Para quem não conhece, Giza é o nosso chatbot no WhatsApp, ou a nossa chatbot, né, no WhatsApp, que vem aprendendo cada vez mais, né, e eu já usei, resolve grande parte das necessidades. Obrigado, Danusa. E aí, Thiago, o que você tem para o Fábio? Acho que tem até um link, né, com o que a Danusa falou, né, de quando você pensa no cliente, né? Eu queria saber do Fábio, que acho que ele tem uma experiência muito legal em inclusão financeira, né? Ele contando um pouco ali da experiência dele, eu lembrei do Mohamed Yunus lá né, que escreveu o livro o Banqueiro dos Bangladesh. Pobres e fez lá em Bangladesh uma coisa que realmente teve impacto, né, e foi super disruptiva, né? Confiar um pouco ali, de que, né, ser menos aquele empréstimo cobrança e mais quando você dava um voto de confiança, você conseguia criar um círculo, né, virtuoso ali de inadimplência baixa, de resolver. Isso é, assim, né, pensando na prática do que a gente faz, é quase que uma utopia hoje em dia, né? Mas eu queria saber dele, né, dessa trajetória dele, que exemplos ele tem, né, de demandas reais que ele acha que seriam legais ele destacar e trazer aqui para a gente, né, de soluções que fizeram diferença na prática ali, né, tanto não só de inclusão financeira, mas que foram insights legais, foram coisas ali que dentro dessa parte do microcrédito ou de finanças em geral, né, que foram interessantes, que acho que seria legal a gente ouvir aí por causa do seu background super interessante. Legal, Thiago. Eu penso o seguinte, que primeiro, começando, aliás, eu não podia deixar de comentar aqui, impressionante, né? Acho que agora o mundo de finanças vai começar a ficar bem melhor e bem mais inovador e efetivo, porque tem muito mais mulher nesse universo, né? De finanças, que até pouco tempo atrás era dominado por homens, né? E ainda exemplo disso é só olhar aqui, né? No painel, eu sou o único homem aqui, junto com as colegas aqui, que é fantástico. Cada vez mais a gente está vendo isso, eu acho que é por aí. E aí, fazendo inclusive já uma conexão disso, você citou do Yunus, né? Eu tive o prazer de conhecer a operação deles lá em Bangladesh, e uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não vi isso sendo levado como um fator
central e que lá fez total diferença, é exatamente isso que eu comentei agora da questão da mulher. Se você olhar, mais de 90%, na época, na ocasião, era quase 90%, 99%. Era agressivo. Os empréstimos que eles fizeram no Grameen Bank, né, eram basicamente centrados em mulheres. A razão disso é porque a mulher, eu não acredito que é só lá, mas ela tem um aspecto central de ser a coluna principal da família. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu vejo que isso, de alguma forma, quando olha finanças, ele não é ainda colocado como um ponto, como um determinante, mas eu acho que é algo que deveria ser pensado, pelo menos considerado, que tem uma relação direta, eu tenho certeza que não é só, lá no caso do Grameen Bank, não é só a ferramenta de levantamento socioeconômico ou scores alternativos que eles tenham usado, ou o próprio grupo solidário que eles utilizaram, que fez com que a inadimplência ficasse a um nível controlado. Tem a ver também com o fato de ter mulher no foco da solução, tá? Agora, indo para casos mais pragmáticos, né? Eu penso o seguinte, até pegando aqui algumas palavras colocadas pelo colega da matéria que abriu aqui o evento, na palestra anterior. Cada vez mais, eu penso que os pagamentos são instantâneos, isso vai fazer muito, tá cada vez mais fazendo muita diferença, ou seja, não é só estar ali de uma forma conveniente para o cliente usar, mas estar ali também de forma prática. Então, a jornada, né, que a Danusa comentou um pouco antes aqui, quer dizer, a experiência do usuário com o aspecto de ser instantâneo, isso faz total diferença, né? Então, você imagina o cliente estar lá fazendo uma compra, seja num site, ou seja fisicamente em algum local, e naquele momento, naquele instante, ele ter a disposição de crédito para ele, naturalmente a um custo acessível, juntamente com a facilidade, ou seja, a conveniência para que ele possa usá-lo naquele momento, né? Então, assim, essa conveniência, eu penso que ela vai cada vez mais marcar a relação do consumidor e, naturalmente, empresas como as que nós representamos, a indústria do setor financeiro tem um papel, um desafio grande, que é cada vez mais, estava ouvindo aqui a Danusa falando de regulamentação, independentemente de regulamentação, até porque algumas áreas são um pouco cinzentas ainda, né? Mas há que se pensar e há que se botar esforços para onde o cliente está olhando e como é que eu me insiro ali. Eu, como serviço de enabler, né? Como viabilizador de serviços de finanças, como é que eu habilito essa experiência com esse aspecto de instantaneidade e conveniência para o cliente usar, né? Eu tinha pensado aqui também, estava pensando um outro aspecto que eu acho que é um bom exemplo disso. Há algum tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, a gente teve boas conversas com colegas daí da Volts, né? Em particular da empresa que vocês já tinham comprado naquela ocasião de energia solar, né? E acho que isso é um exemplo interessante. Eu penso que empresas, soluções financeiras, além desse aspecto de ser instantâneo, além do aspecto conveniência no sentido de contratação, tem também uma questão aí, e o exemplo de energia solar é um bom exemplo, que será que esse serviço ele também está me ajudando, no caso de quem, por exemplo, contrata um sistema de energia solar, a ter uma economia, e essa economia se refletir em liberar maior capacidade de pagamento para que esse indivíduo possa fazer uso desse serviço financeiro em outros consumos, né? A própria conta de energia, na medida que você tem uma economia, essa economia vira diretamente maior poder de consumo, para eu me alavancar, fazer outras contratações que o serviço financeiro possa me ajudar. Então, eu acho que também tem um paralelo vinculado a isso, né? Não acho que é só, óbvio, sem contar o aspecto de processamento por trás, né? Eu aqui, recentemente, na Claro, me envolvendo muito no universo de meios de pagamentos, antes mesmo de falar de crédito, eu percebo que existe uma sofisticação que está melhorando muito em novos meios de pagamentos, em ser mais rápido, mais ágil, processamento imediato, mas ainda existe uma dificuldade de se escalar isso, mantendo essa qualidade. É como se o escalar não está acompanhando. E todos nós aqui, em algum momento, fez compra em site de algum... Eu mesmo
fazendo obra, né, comprando produtos para minha casa, né, piso, etc. E quando você vai tentar fechar o carrinho ali de compra num site de grandes empresas, tá? Não estou falando empresas pequenininhas, não. Você vê que as próprias grandes têm dificuldade em fazer isso. Na hora que você vai efetivar o pagamento ali, fica girando a ampolinha ali e não fecha a operação. Muitas vezes você tem que ligar. Fica até pior do que a experiência física, né? Então, eu tenho visto que ainda acontece muito isso. Oportunidades que têm chegado para a gente têm muito a ver com isso. O quanto de perda essas empresas acabam tendo infelizmente, clientes que não conseguem ir até o final da experiência porque não tem esse serviço meio que básico funcionando. E olha que curioso, essas mesmas empresas, às vezes, jogando uma preocupação em ofertar crédito, sendo que a gente ainda tem uma coisa mais básica que não tá ainda com a qualidade mínima necessária, que é simplesmente permitir que quem tem a condição de concluir aquela compra faça de forma íntegra. E já estamos querendo botar crédito, botar crédito para lubrificar essa relação. Então, eu penso que ainda tem um caminho que tem que ser percorrido, eu acho que tem que ser melhorado, e é óbvio que as empresas de telefonia têm um papel nisso, que é prover qualidade na internet, isso tende a melhorar, mas que é melhorar essa pista de coisas básicas. Porque não adianta a gente estar falando de coisas sofisticadas, embedded finance, sendo que você ainda, primeiro, os esforços de oferta de crédito ainda estão concentrados na classe média para cima, né? Não olham para a classe da baixa, que é a maior parte da população e que ainda tem dificuldade de acessar crédito. E a gente está falando num momento em que cada vez mais a gente está gerando muitos dados, né? Seja aqui, né, usando o telefone, dados comportamentais de uso de telefonia, imagens. Então, assim, a gente já tem no universo tecnológico muita informação que permite hoje, se antes o problema da assimetria de informação para um credor poder acreditar e dar crédito para essa camada era um grande desafio, hoje eu penso que esse desafio ele já está um pouco, não superado, mas tem muito melhor, a gente está muito melhor equipado com tecnologias, dado que tem mais informações disponíveis para traduzir isso em scores que tragam oferta de crédito adequada para esse público, tá? Então, assim, Thiago, eu não sei se eu acabei ampliando demais os meus comentários, mas eu acho que é isso que eu vejo hoje que está acontecendo e acho que isso tende a se intensificar. Ou seja, ferramental que permita enxergar melhor os clientes do ponto de vista risco, né? Principalmente para atacar essa camada que está na informalidade ou está ainda para baixo, ainda não é atendida de forma satisfatória. Num momento como esse, por exemplo, se você vê, tem praticamente vários grandes bancos, a grande indústria financeira, prendendo crédito. Então, você tem uma demanda reprimida grande de crédito. E quando você vai conversar com grandes players desse setor, eles querem fazer parcerias para atacar um segmento que é um segmento que, francamente, não está tão necessitando de crédito assim. Quem, de fato, está necessitando ainda está carente de soluções inovadoras, tá? Não, muito bom, Fábio. Acho que, né, você tem algumas tendências aí que você mencionou, né, que acho que são super interessantes, que tem, né, dentro do nosso universo da distribuição de energia elétrica, mas também se aplica a algumas coisas que você falou bem interessantes, né? Você tem, né, em breve você vai ter abertura do mercado gradual, então, né, a geração distribuída, que é você trazer ali para sua conta algo que está sendo provavelmente gerado numa fazenda solar. Então, você está trazendo energia solar, então você tem uma questão do desconto, você tem uma questão de sustentabilidade, né, que você que mencionou ali. Você vai reduzir, né, a conta daquele cliente, né, mas às vezes, dependendo do tamanho, ele tem que fazer uma adaptação ali no medidor dele. Então, você oferece um crédito que, na verdade, ele nem está percebendo que é um crédito, que é, ó, eu vou parcelar aqui essa mudança que você tem que fazer para você poder ter um desconto no futuro. E o que eu estou parcelando é justamente a diferença do desconto, né? A gente vê isso sendo muito feito ali. Então, pô, se ele paga 100, quando ele migrar, ele vai pagar 70, 80. Durante um tempo eu estou financiando o que precisa ser feito, né? E isso serve para GD, serve para o painel solar na sua própria casa, serve até para o Mercado Livre ali, se você
for pensar, né? Então, acho que esse ponto, né, é super interessante. Tem essa questão também da jornada do cliente, né? Pô, a jornada do cliente, eu tenho tudo isso, mas como é que isso vai ser feito? Vai ser feito com um contrato que o cara tem que reconhecer firma e depois entregar e mandar, ou isso já é tudo 100% digital e instantâneo, né? A gente estava falando isso outro dia, a gente tinha um produto que o cliente fazia um opt-in e ele já receberia ali a fatura de uma maneira diferente, né? Mas aí a gente pensou, caramba, ele não vai ter acesso ali instantâneo, porque o leiturista vai ter que fazer uma nova leitura e na próxima fatura que vem só. Como é que a gente contorna isso? A gente ainda vive um pouco nesse mundo, né? A gente não tem ainda os relógios automatizados. Ah, ele fez, vai automaticamente dar um ping num relógio que está conectado na internet, já vai medir, já vai transformar, né? Então, tem uma infraestrutura aí, né? Então, eu acho que, né, em cima desses seus insights, é super legal a gente ter agora, né, falar com a Delfina, né, Smart Solutions na Neo Energia, eu imagino que deva ter coisa a ver aí, né? Então, Daniel, com você. Acho que você já fez a ponte aí com a Delfina. E eu acho que uma das coisas mais legais, né, que quando a gente trabalha no setor de energia, tem muita coisa que eu olho e falo assim, poxa, mas isso aqui é um produto financeiro. E não é vendido como um produto financeiro, né? Quando a gente fala exatamente dessa migração, às vezes para o Mercado Livre, para energia solar, né, para uma comercializadora, né, sendo um pouquinho mais específico, a gente está vendendo uma solução financeira por trás. Eu não sei, Delfina, se quando a gente fala de Smart Solutions, né, acho que muita gente aqui não. Acho que o nome é muito bacana, né? A área de Smart Solutions da Neoenergia. Queria que você contasse primeiro para todo mundo aqui, muita gente da área de finanças, de banco, finanças e tal, o que significa Smart Solutions, por que isso é importante para a estratégia da Neoenergia e um pouco além, por que isso é importante para o mercado brasileiro, para a distribuição de energia, para todos nós que estamos envolvidos, e como que as ofertas e serviços financeiros fazem sentido dentro disso tudo. Vamos lá, né? Vamos tentar explicar aqui em poucas palavras o que são as Smart Ó, Solutions, eles né? usaram muitas, tá? Você pode usar algumas também. Não, é o que que acontece. É, o setor regulado, trabalhei muitos anos na distribuição, é complicado, né? E eu trabalhei muito em atendimento, assim como a Danusa, e os clientes vinham com necessidades que o mercado regulado não pode prover, muitas vezes. Por mais que a distribuição venha melhorando e venha, a Danusa é uma craque nisso, né, de tentar sobrepor, né, o que está regulado, mas o que o cliente quer. Então, a gente vê essas necessidades do cliente fora desse setor regulado. Por exemplo, e isso é uma estratégia de todas essas empresas, tá? Porque o que que acontece? A distribuição é nada mais, nada menos do que você prover a conexão do cliente e que essa energia chegue com qualidade para ele. Isso é o que o setor de distribuição tem que oferecer, é obrigado e o cliente necessita, tá? Mas ele não quer só isso, ele quer várias outras coisas atreladas a isso. Ele quer pagar digitalmente, ele quer entender como ele pode, numa conta de energia que está atrasada, ele pode receber um crédito e ir parcelando depois. Como um grande cliente pode chegar e dizer assim, eu quero essa conexão, mas a distribuidora ela está atrasando essa conexão, então você pode construir para mim mais rápido, porque eu preciso produzir. Então, aí vem essas novas soluções, né? A geração distribuída vem essas novas soluções, mas tudo, já ligando, né, nessa parte financeira, tudo é ligado a produtos financeiros. Por exemplo, na conta de energia. Hoje, muitos clientes não são bancarizados. Aí, falando o que o Fábio falou, eles têm clientes baixa renda, que não são bancarizados, ainda não tem Nubank, que ainda fazem os pagamentos lá na loja e tudo. Esses clientes, eles às vezes querem poder ter outros produtos, né? Por exemplo, um cartão de descontos, de benefícios, ele quer ter um seguro, ele quer ter um empréstimo que seja. Então, isso a gente fornece também dentro da conta de energia. Por que não? Um meio de pagamento. É um produto digital, né? Então, hoje a gente tem toda essa gama, né, para esses clientes também de todas as classes, C e D. E estamos migrando também cada vez mais para as classes maiores também. Por exemplo,
Geração distribuída já é um fato no Brasil, não é? E a gente vê o seguinte: grandes clientes que precisam de uma operação de manutenção, uma grande planta solar, tudo bem, isso já está lá colocado para eles, mas um cliente que botou lá o seu painel solar na sua casa, mas ele, cara, se acontecer alguma coisa, por que não vender um seguro solar? Também, junto com assistências, junto com essa parte financeira de todo mês ele poder estar recebendo um checão, né, como a gente fala, participando aí de várias promoções, né? Então tem essa parte também. Outra coisa, grandes clientes que querem fazer toda essa construção da conexão. É também um produto financeiro, porque a gente adianta isso para o cliente e depois ele paga, ou para a distribuidora, ou para a gente. A própria subestação, né? Clientes que estão agora com essas linhas de crédito e querem migrar para o Mercado Livre, a energia está cada vez mais barata, então estão querendo aumentar sua demanda, aumentar a potência para conseguir mais, consumir mais e produzir mais, né? Isso também, às vezes, muitos clientes chegam para a gente e dizem o seguinte: não, mas quais os modelos de negócio? Eu não quero pagar, eu quero, sei lá, alugar. Então, a gente tem modelos de BOO, BOT, que é construir, operar e transferir para o cliente depois, ou construir, operar e nós ficarmos depois com ativo e vender para outros clientes. A parte de mobilidade elétrica, por exemplo, também é como se fosse um produto financeiro, né? A gente está lá, parte do carregamento público, né? Hoje a gente precisa de um CPO para ter lá o cartãozinho de crédito para receber do cliente, mandar, colocar a nota. Então, o cliente pode chegar num shopping, pode chegar num posto de gasolina e está abastecendo lá e pagando. Então, tudo isso são os produtos smart, coisas que o cliente precisa, que o cliente nos pede e que a gente faz soluções tailor-made. Então, agora o que a gente está migrando é o que o Fábio falou, e o que a Danusa falou também, estudar também, né, o mercado. Então, a gente hoje estava muito naquela coisa, o que vamos fazer porque o cliente pede, né? Meio reativo. Agora não, a gente está criando modelos de negócio mesmo sem o cliente pedir, né? Às vezes o cliente nem sabe o que quer. A gente está começando a virar a cereja do bolo. Por que telecomunicações é tão interessante? Porque o cliente não pode ficar sem internet, não pode ficar sem streaming, né? E com a liberação do mercado, tá? Outros clientes vão poder optar por receber energia de qualquer pessoa. Para a distribuidora, eles vão continuar pagando só aquele fio, né? Para poder a energia chegar com qualidade, mas eles podem comprar de qualquer pessoa. E a fatura de energia, ou a fatura da energia, ou da distribuidora, ou não, de alguma comercializadora, ela pode incluir vários produtos. E aí chega na história da inadimplência. O que é que eu posso estar cobrando nessa conta que vai fazer sentido, é a cereja do bolo para o cliente, que ele não pode ficar sem? Às vezes o cliente, tudo bem, a energia eu posso deixar de pagar porque são 15 dias para cortar, mas eu não posso deixar de pagar, por quê? Porque o meu seguro de vida está lá e eu não posso ficar descoberto, tá? Porque o meu parcelamento que eu fiz financeiro está lá e eu não posso ir para o Serasa, o que seja. Então, o que a gente está começando a estudar, né, e verificar é exatamente isso. O que é que o cliente nem sabe que precisa, que a gente possa reter, né, esse cliente pagando na conta de energia ou sabendo que qualquer dúvida que ele tiver em termos de energia ou o que seja, ele pode contar, né, com a nossa assessoria, com a nossa consultoria, entender, colocar para dentro e dizer, não, vamos resolver, vamos entender como é que a gente faz e apresentar esses modelos de negócio e esses produtos, né, que o cliente cada vez mais está necessitando. E a estratégia hoje, né, de todas as distribuidoras, porque o novo contrato de concessão está migrando para isso. Já já, essas empresas de solução de mercado, eles vão estar concorrendo com todo mundo. Quem vai faturar o cliente no futuro? Será que é a distribuidora? Ou será que é outra pessoa do mercado? Quem é que vai arrecadar? Quem é que vai talvez até fazer a leitura? Então, a gente pensa muito nisso no futuro, tá? A gente sabe que o mercado vai abrir, que o mercado vai ter concorrência, para que cada vez a fatura de energia, a custo da energia seja menor para o cliente,
Isso é muito bom para a sociedade. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? O cliente precisa entender que também, dentro do setor de utilities, ele pode contar como um setor que está dando tudo que ele precisa, não só a parte da energia. Eu acho que Não, consegui aí excelente. Não, encerrar. vieram muitos insights até, né? Eu tinha aqui, tenho, na verdade, aqui do meu lado, a minha colinha, né? Que tem várias temáticas que elas preocupam o setor de utilities e telecom como um todo. E um deles, que é claríssimo, que não só para esses setores, mas para qualquer setor que você tenha pagamento, cobrança e tudo mais, é a questão da inadimplência. E vou te confessar que até ontem eu falava muito, que a gente também tem esse serviço aqui, né? De usar a fatura como meio de cobrança. E o nosso argumento era sempre no sentido de que, bom, ele já está pagando junto com algo que ele tem que pagar sempre, algo que ele não vai deixar de abrir mão de pagar, porque é o fornecimento de energia elétrica. E agora eu tenho um segundo argumento, que é o argumento contrário. Dependendo do que eu coloco nessa fatura, eu ajudo também a distribuidora a melhorar o seu nível de adimplência. Não é só a distribuidora que ajuda a seguradora, que ajuda a financeira, que ajuda o varejo, e todos os outros serviços são possíveis de serem cobrados de acordo até com o regulatório dentro dessa conta. É o contrário também, né? Um fornecimento, um seguro ajuda ao cliente a pagar sua conta de energia elétrica em dia. Eu queria fazer uma segunda rodada com vocês antes da gente fazer um fechamento, só que eu vou ter que pedir para a gente ser mais ágil, porque está tão gostoso falar com vocês, está tão engrandecedor para mim, espero que esteja para todo mundo que está assistindo a gente. Mas a gente vai fazer uma segunda rodada que a gente vai fazer perguntinhas mais rápidas para vocês. O Thiago vai já conectar com a Danusa de novo aí. Isso, não, muitos Obrigado, viu? insights. Foi muito bom. Muitos insights legais, dá para a gente ficar horas aqui nesse papo, né? Mas vou, né, perguntar para a Danusa, né, hoje em dia, né, um pouco do que o Fábio falou ali de dados, né, que a gente estava falando antes, né, a Volts tem um score que a gente criou que dá a probabilidade do cliente pagar a próxima fatura, de 0 a 1.000. E a gente, né, está num processo de incluir isso na base dos clientes da distribuidora para que a gente possa ofertar tanto opções de parcelamento como produtos em função do perfil, né? Não só o score, mas né, o ticket médio. Tem um monte de coisa ali interessante. Quando você junta os dados, você consegue otimizar essa oferta, tanto para não oferecer coisas que vão só ocupar o tempo ali do cliente, como ser, né, melhorar a experiência dele ali, né? Como vai ser para organizar essas ofertas todas, né? Como é que é o dia a dia? Porque todo mundo fala, pô, não, isso a gente vai ver com a Danusa, né? Como é organizar essas ofertas todas, né, que chegam ali de demanda para, né, não só da Volts, né, mas a Energisa tem a Reenergisa, que tem Mercado Livre, tem geração distribuída, né? Como é, né? Como é que está sendo essa migração e como é que você fica ali organizando, né, e entendendo o que vai ser melhor para o cliente? É um desafio gostoso, né? Porque isso é importante, até sua fala, essa centralização, assim, tudo chega lá para a Danusa, ou seja, tudo chega para a experiência do cliente. Ou seja, nada vai entrar se não for bom para o cliente. Isso é interessante, porque se a gente for pegar um tempo atrás, as distribuidoras elas não tinham muito essa cabeça, né? Era assim, era a necessidade da distribuidora e não a necessidade do cliente. Então, essa fala já é uma mudança boa de cultura, né? Então, qualquer coisa que vai acontecer, por exemplo, eu quero implementar na jornada oferecer seguro. Isso ia lá para a TI antes, porque a TI que ia implementar. Não era antes para a experiência do cliente, para ver como que era a jornada, se cabia ou não isso, ia ficar confuso ou não, para que depois implementasse. Então, isso já é um avanço para o nosso negócio de distribuidora, né? A DIEC, né, a Diretoria de Experiência do Cliente, ela acaba trabalhando, evidentemente, com todos os nossos negócios do grupo. Então, a gente precisa entender um pouquinho de todos os negócios para fazer com que a jornada seja fluida. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar tudo que a gente tem mapeado da jornada, todos os pontos, os momentos de verdade que a gente fala do cliente com aquele serviço que ele está pedindo e ver onde se encaixa, né? E aí isso vem muito relacionamento, diálogo e prioridades. Então, qual que é dentro do nosso grupo, do nosso negócio, a prioridade do momento? A prioridade é essa. Então, quando abrir o aplicativo, cabe eu dar essa notícia aqui para o cliente, mas não cabe nesse mês eu dar essa outra notícia.
Porque com os dados que a gente montou uma célula de inteligência, né, inteligência do cliente, que a gente consegue mapear a usabilidade, se o cliente desiste ou não de um canal, onde que o cliente dá uma menor nota de satisfação. Então, isso tudo nos dá fortalezas, né, para tomar essas decisões em conjunto. Claro que ninguém vai deixar de ser atendido, mas atendido no momento certo, né? Então, esse mês não dá para a gente entrar isso aqui não, porque está acontecendo tal coisa que eu preciso atender o cliente nesse quesito aqui. Então, depois a gente vai no outro. Mas é um conflito saudável e divertido, porque eu fico feliz de saber que tudo chega antes para a experiência do cliente e tem que ser uma prática, sem dúvida, de todas as organizações. Não, legal. Realmente né, tem muita coisa nova surgindo, né? Muitas maneiras diferentes, você falou mesmo de inteligência artificial generativa. Daqui a pouco o cara vai estar ali, ele já vai estar conversando, já vai ter uma oferta e a gente vai ter ali de novo um círculo virtuoso de informações para a gente entender melhor o cliente e servir melhor, né? Acho que, né, em função disso, passo para o Daniel também para a gente escutar um pouquinho do Fábio ali, né, como é que Telecom, né, está vivenciando, né, essa mudança. Tinha uma época que eu ouvia dizer que o que estava acontecendo, o que ia acontecer com energia, era aquilo que tinha acontecido com o telecom ano passado. E não é à toa que a gente tem muita gente de telecom que acabou vindo para as empresas de energia. Só que está ficando um pouco injusto agora, porque as coisas estão andando tão rápido que eu acho que em muitas situações a gente está chegando até junto, né, Fábio? Vocês, né, dentro da área de telecom, é, foram pioneiros nessa questão de transformação digital, de abertura de mercado, de uso de tecnologia, de uso de dados. Afinal, eu acho que ninguém tem tanto dado meu e de todo mundo do que uma empresa de telecom, que sabe exatamente onde eu estou a cada momento. Claro que por trás disso tem toda a questão de LGPD e o respeito ao regulatório, que eu sei que grandes empresas seguem à risca, não só por uma questão de justiça e ética, mas também por uma questão regulatória. O regulatório é cada vez mais forte nesse sentido. Mas vocês, durante muito tempo, usaram esses dados de maneira correta, mas para oferecer produtos de valor agregado, conceber produtos. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e qual é o grande desafio que você vê agora, quando, na verdade, essa exponencialidade das inovações coloca todo mundo basicamente no mesmo patamar, né? Não adianta mais Telecom ter se transformado tanto tempo antes nesse sentido. Mas alguns exemplos, algumas tendências, eu queria que você contasse para a gente o que você enxerga para o futuro dentro desse mercado. Perfeito, perfeito. Olha, você tem razão, e assim, eu vou até voltar aqui um pouco no tempo, quando o meu atual chefe, na verdade, é o meu ex-cliente, tá? Essa foi a razão, inclusive, de eu ter me aproximado muito da Claro, né? Mas não só a Claro, mas em particular a Claro. E para mim, sempre foi uma coisa, olha só, a razão de eu ter começado a trabalhar com inclusão, com dados alternativos, com Big Data, esses scores comportamentais, né? É porque eu via nisso uma ferramenta poderosa, né? Imagina, você tem, vai, arredondando 100% da população economicamente ativa usando um telefone, mesmo que seja analógico nos dias de hoje, poucos, mas ainda tem. E é possível você separar o joio do trigo olhando para como eles usam seus celulares, né? Enfim, todos esses dados que você acabou de citar. Pô, isso é uma ferramenta que pode, isso é um instrumento importantíssimo. Você pode, em curtíssimo espaço de tempo, jogar né, a indústria financeira, os serviços financeiros diversos, principalmente crédito, para uma camada que até então não está sendo atendida, né? E o que eu menos vi, francamente falando, foi isso acontecer, concretamente. É até uma frustração. Vi, sim, o ferramental de analytics sendo utilizado de maneira inteligente para outras coisas. Né, você tem aí, por um bom período, Daniel, teve teve um período aí atrás, acho que 10 anos atrás, até menos. Cada operadora tinha um ou dois bancos para chamar de seu, né? Era muito comum isso. Os grandes bancões tinham aí contratos, vínculos com as grandes operadoras para explorar nichos, né? Hora de cartões, sempre, obviamente, olhando ali a questão de LGPD, privacidade e tal. Mas o fato eu pouco vi, tá? Pouco vi, é uma crítica até, e ainda essa crítica persiste, tá? Eu ainda vejo muito, não, vamos atender a bandeira de inclusão financeira. Na prática, você não vê muito disso acontecendo. Você vê sim, por exemplo,
No consumo, acho que ainda até está melhorando, mas você ainda tem, acho que ainda tem um espaço grande para crescer aí. O que eu vi foram grandes organizações usando isso para melhor precificar os clientes já então atendidos para cima, ou novos, mas não necessariamente atacar aqueles que estão, os então underbanked e unbanked, né? Unbanked menos, hoje com carteira digital todo mundo tem alguma conta. Mas os underbanked, você ainda tem muita carência de oferta de crédito concreto, seja lá como ele foi empacotado, se é no cartão, se é CDC, se é, não importa. CDC talvez, óbvio que com embedded finance, através dos varejistas, através de marketplace, a gente está vendo isso já reduzindo um pouco. Mas ainda percebo que, se por um lado eu vi a inteligência analítica ainda sendo muito utilizada para que os grandes credores e as próprias operadoras atendessem mais dos mesmos, ou melhor, precificassem ali como se relacionar com esses clientes, ou até oferta de produtos mais adequadas, e acho que a inteligência analítica ajudou isso, mas eu ainda vejo que, óbvio que quando você fala, pô, temos um score alternativo, e nunca antes, a gente hoje tem muita informação, né? Vocês têm um score comportamental, a gente também, imagina juntar todos que têm dados transacionais e constituir um score a partir de toda essa inteligência que tem, né? Ainda falta um elemento principal, que é o credor falar, pô, vou confiar nesse score e vou começar a ofertar crédito. Óbvio que ainda existe uma relação direta por mais que você tenha um score que seja muito bom, ainda tem o lado do credor. Até que ponto isso é bom o suficiente para eu investir nisso, né? Eu penso que no caso de vocês, né, e a gente também não é diferente, a gente também está ainda trilhando um pouco, porque não botamos crédito, né? A Claro Pay hoje não é credora, né? A gente faz parcerias que viabilizem isso, mas eu ainda sinto um pouco de dificuldade dos grandes credores se apropriarem desse arsenal de analytics, né, para expandir atendimento de crédito para a camada mais de baixo. Eu vejo isso ainda muito concentrado na camada intermediária para cima, né, que ironicamente nem é a camada que precisa tanto de crédito. Né? Essa camada está bem atendida. Se você quer melhorar um pouco o crédito ou não, tudo bem. Ainda vejo muita nesse aspecto. Acho que o desafio de atender a camada de baixo botando mesmo scores para suportar isso, acho que ainda tem um espaço grande aqui para ser feito. Acho que esse é o principal desafio nesse momento. Tá? Eu penso que não é só, de tudo que a gente já falou para trás aqui, pagamentos instantâneos, conveniência na usabilidade, assumindo que o produto, o serviço que está sendo oferecido é relevante para o cliente e não, né, algo que não necessariamente é tão relevante, acho que ainda tem essa questão de inclusão financeira ainda tem que ser trilhada melhor com credores que acreditem, que adotem mais esses serviços. Tá? Eu penso que é por aí que a gente vai conseguir ter mais inclusão financeira aliado a essa inclusão digital. Maravilhoso. Até aí eu vou fazer a brincadeira com a Cida, né? Ela começou falando do nosso prêmio, agora eu estou entendendo um pouquinho porque que talvez a gente tenha sido competitivo no prêmio, porque lá atrás, quando a gente mostrou exatamente o nosso projeto de inclusão financeira para a base da pirâmide e que depois se expandiu até oferecer, usando esses dados alternativos, que na verdade são dados que a distribuidora de energia tem, porque a gente tem um histórico de pagamento de contas, mudança de patamar de consumo, como que é o comportamento de pagamento, seja por atraso, paga recorrentemente em dia, paga recorrentemente com atraso, mas paga, só paga depois do aviso, só paga depois do corte. Então a gente consegue juntar tudo isso e usar machine learning, deep learning e modelos que nos ajudam a ter uma previsibilidade, uma separabilidade muito grande qual é a chance daquele cliente pagar uma conta ou inadimplir numa conta futura. E a gente usou isso exatamente para suprir esse gap que você falou. Como não tem no mercado ninguém querendo emprestar para esse cliente que muitas vezes está inadimplindo numa conta, ou se ele empresta taxas que de alguma maneira levam em consideração o risco que esse cliente pode representar, a gente buscou dados que muitas vezes não existem até no mercado para complementar. Muitas vezes, muitos desses clientes eles já podem estar bancarizados, mas às vezes eles não estão escorados, porque ele não tem um histórico de crédito muito grande, ele não tinha um relacionamento muito grande. Quem tem dados disso? Empresa de telecom, empresa de distribuição de energia, empresa de saneamento, muitas vezes.
e a gente utilizar isso para oferecer para esse cliente uma oportunidade para ele renegociar a sua conta em atraso. Então, não é um crédito novo, mas é transformar aquele crédito que eu dei em energia ou que eu dei em bytes, megabytes, gigabytes, qualquer que seja a medida utilizada, para que ele possa não entrar numa negativação ou perder o acesso àquele serviço, né? Agora tem desenrola, mas durante muito tempo, né, você tinha que rapidamente resolver esse problema. Acho que é muito bacana essa conexão que você fez aí. E vamos para a última pergunta aí para a Delfina, já vão preparando, Danusa, Fábio e Delfina, né? As considerações finais, muito rapidinho, uma frasezinha para a gente fechar com chave de ouro, porque a Cida e o Cantarino já devem estar um pouquinho preocupados com o horário aqui, que a gente estourou um pouco. Isso, não, mas acho que, né, se deixasse, a gente ia ainda longe aqui. Obrigado aí pelo espaço, né? E, Delfina, a gente falou, acho que muito de outros produtos, né? E acho que o Fábio acabou reforçando um pouco nessa última resposta a parte do crédito, né? Queria saber de você, né, que tendências você observa assim para os próximos anos, né, dentro da Smart Solutions, né, de que você está trazendo ali de fora para, né, para atender o cliente, né? Um pouco dessa visão de crédito e que outros produtos você vê ali que tem, né, que estão fazendo sentido começar a trabalhar, né? Porque acho que o crédito ele assim, ele resolve, pode ser uma solução para inadimplência, ele pode ser uma solução para vários, né, produtos quando você fala ali do mercado não regulado, né, de energia. Então acaba, e a gente vê muitos, às vezes empresas que estão fazendo isso são empresas financeiras, às vezes é um banco, uma corretora, né, tem sempre ali uma parte forte ali de finanças, né? Como é que você tem visto isso aí, né, para os próximos anos? Bem, acho que todo mundo falou muito qual é a tendência para os próximos anos. Primeira coisa é o seguinte, o Open Energy, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas o cliente, ele quer ser dono dos próprios dados. Se ele precisa que abra a conta, o consumo dele, para que ele possa receber um crédito, tá? Ele vai dizer que quer. E isso vai acontecer, tá? Então, isso vai ser muito importante. Então, empresas de telecom, empresas de energia vão ter que abrir isso, né, para o mercado. Porque o dado é do cliente. Então, o Open Energy vai vir para isso, né? Está sendo bem discutido. Acho que a primeira coisa é isso, né? A gente está olhando muito para isso, nessa verificação, pedindo o opt-in do cliente. E aí vem uma outra história. Não quero só o opt-in do cliente para chegar e vender produtos, mas eu acho que acredito, né, que o que a gente precisa hoje é oferecer produtos que deem também eficiência energética, o que seja, algum tipo de eficiência, para que ele consiga pagar ou obter mais produtos com a isenção ou com a melhoria ou com a eficiência de outros custos. Por exemplo, a GNGD é uma delas, né? Está entrando aí muito a parte de baterias, então é um mundo de possibilidades, mas eu acredito que a gente tem que se preocupar e tem que saber que todo mundo agora, né, com o mercado liberalizado, liberalizará próximo ano os clientes de média tensão, então são contas, você vê que a maioria são contas de até 5 mil, 6 mil, 10 mil reais para baixo, tem outras maiores, mas esses grandes já migraram, já têm seus próprios fornecedores, acho que todo mundo já pegou um pouquinho, né, desses clientes, apesar deles ainda precisarem. Mas esses clientes médios e depois os baixos vão precisar de produtos inteligentes, produtos alternativos que eu possa conhecer, que quem quer que seja possa conhecer os dados dele para entender o que é que ele precisa e também fazendo vamos dizer, esse link com a eficiência, tá? Como é que ele pode se eficientizar de alguma forma para poder bancar outros produtos e ser fiel, né? Por que não hoje? Eu digo muito, né? Por que que eu não posso pagar conta de telefone, conta de o meu seguro, o meu stream, tudo numa conta só? Ah, se vai ser pela conta de energia ou se vai ser pela conta da telefonia, não sei. Mas isso vai acontecer algum dia. Então, essa estratégia, esse é o futuro que a gente está pensando, atender realmente
toda a população, em camadas diferenciadas, com produtos diferenciados e tendo o Open Energy aí para subsidiar todo esse estudo, tá bom? Maravilha, não, acho que Open Energy a gente lembra logo de Open Banking, né? E ver que a questão do Open, do cliente, né, optimizar e escolher o que quer fazer com os dados, né, para tanto receber quanto para não receber, né, é uma tendência aí que está pegando, e é legal porque vai justamente aqui nessa interseção entre utilities e finanças, né? Mas acho que é isso, acho que chegamos aqui, né, no final, né, vamos considerações finais, né, Daniel, alguma palavra para encerrar, mas né, Danusa, Fábio e Delfina Eu acho querem que vamos deixar com complementar? eles, né? Já que a gente falou bastante, acho que os três têm muita coisa para falar sobre o futuro, mas eu queria que a gente fechasse, cada um desse uma mensagem para o futuro ou resumisse um pouco o que acredita, né, dentro desse conceito de Banking Anywhere que o Cantarino Brasileiro está trazendo nesse evento, que a gente tem o maior orgulho de apoiar. Como eu fui a primeira, vou ser a primeira a fechar aqui. Bom, primeiro, obrigado novamente, né? Muito bom estar aqui com vocês, muito aprendizado, sempre é ótimo esses momentos. O futuro é cada vez mais colocar o cliente no centro, usar inteligência, usar dados, né? E pensar no cliente como um todo, né? Num corpo inteiro. Então, esse é o futuro, olhar fora da caixa, pensar diferente e facilitar, ser leve, né? Temos que ser leves aí para os nossos clientes. Prazer para estar aqui com todos. E aí, Fábio, Fábio, a você era o Delfina vai segundo, né? falar antes, né? Não, pode falar. Eu sei que você Ladies precisa de um tempo first, para ladies preparar, first. mas vamos lá. Não, assim, agradecer novamente. O cliente no centro é uma cultura que tem que ser pensada, e o futuro, que eu digo, é o seguinte: utilities está entrando no jogo, né? E acho que esse é o futuro, né? Nós pensarmos de maneira, trazermos todo o nosso conhecimento técnico, principalmente no setor de energia. O mundo está se eletrificando para que a gente consiga oferecer, junto, né, com essa eficiência, com essa eletrificação, tudo que o cliente precisa, né? Então, acho que esse é o final. Quem tiver mais dúvidas, pode me procurar no LinkedIn, Delfina Pontes, e a gente está aí para pro que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Fábio, tá no mudo, querido. Perdão. Não, de novo, acho que a gente está num momento fantástico de dados que cada vez mais, tudo bem que tem câmeras aí, a gente está quase no BBB da vida real, né? Mas, assim, num momento maravilhoso, né? Com digitalização em vento em popa, muita informação sendo disponibilizada e empresas que têm se especializado em entender essa informação e digeri-las em algo que seja útil, né? E olha só, estamos aqui falando de finanças, de oportunidades de inclusão, e não tem nenhum grande banco aqui. Olha que maravilha, empresas do segmento de energia, empresas de telefonia, não somos bancos, e no final a gente está falando aqui de tecnologia, de inovação, e com escala, porque todos nós temos capacidade de escala, né? Então, isso é fantástico, né? Fantástico. Eu só espero que a gente tenha cada vez mais mulheres presentes também nesse setor e tenha também um foco, que eu acho que ainda existe uma perda de foco olhando a mulher, principalmente quando se fala de crédito no ambiente de produtivo orientado. Acho que a gente está num momento mágico nesse sentido. Eu só tenho a agradecer e espero que tenhamos mais painéis como esse para trazer mais, para discutir mais. É assim que a gente consegue inovar. Obrigado, pessoal. É isso, e agora a gente chama ela também, a Cida, novamente, né? Que é aquela que faz tudo acontecer junto com o time maravilhoso do Cantarino Brasileiro. Cida, obrigado pela oportunidade. Desculpa a gente estourar, mas acho que um conteúdo de altíssima qualidade com três pessoas maravilhosas aqui com a gente. Foi mesmo. Mas que Obrigado, Cida. gostoso. Obrigada, Tiago. Obrigada, Daniel, Delfina, Danusa, Fábio. Sempre muito boa sorte. E eu acho que mais do que ser gostoso, são essenciais, fundamentais e necessárias essas discussões.
Nós apreciamos o fato de poder compartilhar isso com vocês, de trazer realmente gente importante, com opiniões fundamentais nesse sentido. A gratidão é toda nossa.